Porque a gente tem, de fato, a gente passou os últimos 3 anos, estou generalizando aqui, mas de maneira geral, Herede, te trazendo de novo para a conversa, com essa projeção de, e Tarcísio será? Ah, com certeza é Tarcísio, mas ninguém fala. Nos bastidores todo mundo diz que é Tarcísio e ninguém fala. E de repente vai surgindo, eu não sei se é o mais querido ou menos rejeitado, vem o nome do Flávio, que numa pesquisa recente, inclusive, mostrou que Flávio foi melhor. E que Tarcísio ficou ali com 10% e Flávio é o que figurou melhor. De que maneira a gente projeta em 2026 com a possibilidade de Flávio enfrentando Luiz Inácio Lula da Silva? Eu entendo e concordo bastante com a leitura da Débora, mas eu acho que ainda tem muita nuance nisso, tem um jogo de poder ainda muito forte nisso. Tarcísio não tem por que ir para uma disputa e disputar o lugar junto com Flávio Bolsonaro. Acho que isso ele jamais faria, pela parte da fidelidade à família dele que sobrou, se não aparece no governo dele, na atuação política dele, sim. A gente já viu essa demonstração de outras formas. Agora, ele tem uma reeleição garantida aqui, vamos imaginar aqui que Fernando Haddad acata o desejo de Lula, como ele já fez outras vezes, mesmo resistindo, e assume a candidatura dele ao governo de São Paulo. Muito difícil ele conseguir vencer Tarcísio Gomes de Freitas, que aqui em São Paulo tem aprovação alta, rejeição baixa e caminha tranquilamente para uma reeleição. Ele é muito novo, ele acabou de chegar na política, sem contar com o fato de que Tarcísio chegando como candidato, que em algum momento pode ou não, mas não deverá ser ungido pela família Bolsonaro, e preferido do setor privado, preferido do mercado financeiro, ou seja, vai trazer menos volatilidade para o câmbio e para a Bolsa de Valores, tudo isso tem uma leitura muito importante, é uma conexão muito forte que a volatilidade ou que a segurança do eleitor conversa, né, e faz contato. Então, vamos imaginar o seguinte, Tarcísio chega nesse momento, mas percebe que Lula continua sendo o favorito, que Bolsonaro não quer que ele vá, e ainda por cima, chega 2027, ele vai ter que impor corte de juros, ele vai ter que fazer um governo de muita austeridade fiscal. Então, há um cálculo junto a aliados de Tarcísio, para dizer o seguinte, deixa o PT ganhar e arrumar a própria bagunça. Depois você tem a reeleição de São Paulo garantida. Então, a gente está traçando cenários aqui. Eu não sou corajosa, nem tenho a compreensão política que tem a Débora, de achar a volatilidade é tamanha que eu não consigo cravar um cenário. Mas, olhando para a probabilidade, o que é possível, o que é provável, e dentro do ganho político, Tarcísio hoje, ele ganha mais ficando um novo mandato, politicamente, né? Um novo mandato ao governo de São Paulo, do que assumir uma presidência cheia de riscos e que vai começar com o pé no freio, com austeridade fiscal. A gente está aqui no olhar federal e, ao mesmo tempo, pisando um pouquinho nos estados, né? A exemplo de falar de Tarcísio de Freitas e tal, para o cenário federal. Então, agora eu vou especificamente só para os estados, para dentro das nossas culturas, das nossas pluralidades, porque a gente tem de incluir as mudanças nas cadeiras dos governos, o federal a gente já tratou aqui, mas o governo estadual. E também tem eleição para Senado. Tainá Falcão. Como é que ficam essas forças políticas? De que maneira, ao observar o macro, a gente consegue projetar os estados? E quais são esses nomes fortes que chegam? Porque tem muita gente do estado que gostaria de ir para o campo federal, disputar com força, e a gente já está vendo que está ficando meio de ladinho. Como é que são essas forças políticas para os governos principalmente estaduais? Para a direita, né, quando você fala sobre... tem vários governadores que despontaram como possíveis nomes para substituir Bolsonaro. Bolsonaro escolheu por uma solução caseira, pelo filho. Bom, a gente que acompanha de perto sabia que em algum momento isso ia acontecer. A Débora aqui elencou a confiança como a prioridade de Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas estava falando de 2030, né? Só que eu falo assim, tem sempre o cavalo selado, né? Tem que ver se vai passar de novo para Tarcísio de Freitas. Também concordo contigo. Porque 2030 o cenário é outro, muito mais favorável a essa centro-direita, né? É comum
comum que haja essa mudança, esquerda, direita. Em 2030, a gente também não sabe como é que o campo da esquerda vai se comportar. Mas olhando aqui para 26 e para os estados, isso que a gente está tratando da presidencial é importante, porque são os palanques. E, ao que tudo indica, vai ser uma reedição da eleição de 2022. Se Flávio Bolsonaro for mesmo o candidato, vai ser Bolsonaro versus Lula. Para os dois campos, existe um conforto até na disputa, porque já se sabe qual é o comportamento, a aposta, são comportamentos antagônicos, ideias completamente distintas, mas já experimentadas de um lado e do outro, né? E na campanha de 2022, muito daquilo que foi utilizado pelos dois lados, né, vai ser também aproveitado nessa disputa. E esses dois palanques, o famoso é o que tem. Né? É com que esses candidatos a governo, esses candidatos ao legislativo vão precisar lidar. Qual é o palanque? Se de fato for Lula e Bolsonaro, vão ter que ir para um dos lados da polarização. Porque ficar no meio, numa eleição majoritária, é um risco. Né? É um risco. A gente está vendo que as pesquisas demonstram, a gente fala muito que o eleitor quer buscar um candidato de centro, mas as pesquisas não demonstram isso ainda. Elas trazem que o eleitor querem um candidato do extremo, ou esquerda ou direita. Quem ficar no caminho do meio vai ficar perdido. Então, os palanques... terceira via que não se vingou e não vai viabiliza, vingar. Então, esses candidatos, até do Legislativo, Senado, todo esse palanque, ele vai ser montado com base na cabeça de chapa presidencial. Quem vai ser? Em que palanque que eu vou estar? Pro Legislativo, eu acho que tem uma tendência de uma mudança forte nas cadeiras ali na Câmara dos Deputados. As pesquisas demonstram que a renovação ela é de 50%, mas isso não quer dizer que é uma renovação de espectro político, entende? Se a gente pegar a última eleição, a renovação ela foi 6 por meia dúzia. Então troca um pouco da esquerda por um pouco da direita, mas fica miscigenado ainda. Entendeu? E aí, quando você vai para a batalha, daqui a pouco a gente vai falar de Congresso, para a batalha institucional dentro de Brasília, aí é outra coisa, diferente do que foi discutido em palanque. O que foi vendido no palanque para negociação interna de Congresso Nacional, de Legislativo, aí muda de figura. Aí não é mais a ideologia que vai ser vendida, diferente das municipais, né? Os estados, eles têm mais o eleitor se apega mais, né, ao aspecto ideológico, mas dentro da composição de como se comporta no legislativo, aí é mais a true politique, né? Aí o negócio muda e a gente não está falando mais de Brasil, a gente está falando de Brasília. Pois é.